Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à TV Semear. Hoje, como é de costume, sábado, nós realizaremos a nossa palestra pública. E gostaria de falar a nossa programação da nossa casa. Nas terças-feiras, nós realizamos o estudo doutrinário. A partir das 20 horas, iniciaremos os nossos estudos na semana que vem, a partir do dia 2 de fevereiro. Então, estão todos convidados, nós vamos passar o link depois para que todos possam estudar com a gente, ok? Tanto o pessoal da casa, quanto os convidados de fora também, que compõem aí a TV Semear. Os convidados, todos podem estudar com a gente. E na quinta-feira nós temos a nossa irradiação e o nosso evangelho, no estudo do evangelho, também às 20 horas. E no sábado, nós temos a nossa reunião pública, que é essa que nós vamos realizar na noite de hoje. A princípio, então, vamos fazer uma breve leitura do livro Fonte Viva, de Chico, a lição 70, que fala sobre solidão. O presidente, porém, disse, mas que mal fez a ele. E ele mais chamavam, dizendo, sejam crucificados. Esse item está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 23. E diz assim: à medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos sinos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontra os que sorriam, contigo no parque primaveril, na parte primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas da fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram no vale, voejando em círculos estreitos, à maneira das borboletas douradas que se esfalecem
no primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sabes que ouvides de poderiam escutar a grande distância e que o coração faminto de calor do vale abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o calvário da cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu no monte afrontosa, na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que te já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Então, gente, Chico está nos dizendo aqui, né, através do Evangelho de Mateus, que quando a gente começa a caminhar para a luz, quando a gente começa a trabalhar, a seguir a Jesus, muitos irmãos, né, que não entendem a nossa nova proposta, o nosso novo caminhar, deixam até de ser nossos amigos, deixam até de nos acompanhar, de estar conosco. E aí, como a própria leitura nos ensina aqui, que o próprio Cristo, tudo que ele fez, ele subiu ao altar sozinho, subiu ao Calvário sozinho e foi crucificado no meio dos 2 ladrões. Então, essa caminhada que devemos ter, né, do Evangelho, do trabalho, né, redentor, da caridade, muitas vezes nós vamos estar sozinhos, né? Nós vamos estar na solidão, né, como diz Mateus aqui no Evangelho, tá certo? Mas ele nos reafirma que nunca nós vamos estar sozinhos, mesmo presencialmente que as pessoas não se unem a nós, mas nós vamos ter os nossos anjos guardiões, nós vamos ter toda uma espiritualidade nos seguindo, né, que Jesus vai estar sempre conosco nessa caminhada do bem, né? E nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento mundial, né, que estamos passando, que muitas vezes estamos sozinhos, devemos continuar assim, as nossas orações, as nossas boas vibrações, né? Estamos chegando aí com a vacina já está sendo chegada ao Brasil aí, com muita dificuldade, mas chegou, né? Graças a Deus, ok? Então, neste momento, eu convido a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura, né? E aproveito então que se fechem os olhos, procure imaginar
a figura de Jesus na nossa frente, ele com seu olhar meigo, fagueiro, e vamos dizer assim a ele: querido e amado Mestre Jesus, graças te damos por tudo, Senhor, pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela dificuldade, Senhor, que ora nos atinge. E te pedimos, ó Pai, que nos dê força sempre diante das dificuldades, para que possamos ultrapassá-las e não desfalecer, não desanimar. Principalmente agora, Senhor, nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de pandemia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Gostaria de pedir também pela nossa palestrante da noite, que os anjos de luz possam também encontrá-la nesse momento, intuí-la, para que ela possa professar a palestra, professar os ensinamentos da noite. Que a paz de Jesus, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos ter a nossa amiga Antônia Neri, né? Hoje, coitada, ela passou por uma dificuldade muito grande, com o trânsito aqui em Sobradinho estava meio complicado, né? Tive um grande engarrafamento com dois acidentes na pista. Mas a Antônia é nossa companheira de muitos anos e hoje ela vai nos trazer algumas palavras aí, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, Antônia. Você tem 45 minutos para proferir a sua palestra. Boa noite a todos. Bom estar aqui novamente no Centro Semear, participando desse momento. E hoje nós vamos falar de um tema interessante, que é do livro Fonte Viva, o capítulo 17, que fala sobre Cristo e nós. A questão tratada nesse capítulo é muito interessante, porque pede, na verdade, é como se Jesus solicitasse o nosso apoio, a nossa ajuda nessa grande tarefa de regeneração do nosso planeta. Então eu trouxe aqui para a gente, não a parte toda, não o capítulo todo, mas eu trouxe uma parte do item que fala o seguinte, para que a gente possa iniciar. Logo no início ele fala assim: e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso está em Atos 9:10. E desde o primeiro dia da boa nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade. Interessante esse capítulo, porque é como se fosse um convite a todos nós, e talvez esse momento que a gente esteja vivenciando, que a gente esteja passando, seja uma oportunidade para a gente retomar esse convite que o Cristo fez a nós. Então é para que se convertam em instrumento de sua divina vontade. É Jesus nos convidando para sermos instrumento da sua vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então é interessante essa passagem, Emmanuel trazer essa passagem, quando ele diz Ananias, e Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. Então, quanto tempo Cristo tem nos convidado para nós sermos esse instrumento de colaboração ativa nesse trabalho de redenção do nosso planeta, de transformação de cada um de nós?
Então esse é o convite, é o apelo. E Emmanuel traz isso para exatamente nos falar desse apelo. E prossegue Emmanuel dizendo assim: ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, porque Jesus foi em busca de Paulo para essa grande tarefa de divulgação da Boa Nova. O mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Ou seja, o trabalho é claro que o trabalho é do Cristo. Ele é o governador do nosso planeta. Mas o mais interessante é que ele não dispensa a cooperação de nós que estamos aqui encarnados. E nós, nesse momento de pandemia, então a gente observou e a gente percebeu que muitos dos trabalhadores, que muitos dos cooperadores do Cristo, em função às vezes do medo, do receio, de tudo que foi falado, muitos colaboradores deixaram sua tarefa por receio, por medo. E então é interessante esse momento, a gente retomar essa passagem de Emmanuel para a gente tornar realidade, para a gente não desistir, para a gente não desanimar. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Ou seja, Jesus não desampara nenhum daqueles que buscam o seu caminho, que busca a sua tarefa, que busca concluir a sua tarefa, que busca concluir a sua missão. Ou seja, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Em qualquer circunstância da nossa vida, nós temos o apoio do Cristo nos ajudando. Então, por que ter medo de trabalhar numa circunstância em que as pessoas mais precisam? É hora de nós espíritas tomarmos aí as rédeas desse trabalho e seguirmos em frente. E não pararmos aí, não desistirmos. Daí Emmanuel prossegue. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo em pessoa? Por que será que Jesus foi ali em pessoa ajudar aquele recém-discípulo que estava iniciando aí nessa nova tarefa? Daí Emmanuel complementa dizendo, é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ou seja, Jesus não dispensa o nosso trabalho. É claro que a tarefa de iluminar o nosso mundo é do Cristo, mas ele não dispensa nenhum colaborador. Aliás, nós estamos aqui para essa grande tarefa, colaborar nessa grande tarefa. Afinal de contas, por que escolhemos a doutrina? Por que estamos nesse trabalho, nessa tarefa? Então, ele não dispensa a nossa colaboração, ele não dispensa o nosso trabalho. Não é hora de fugir da luta, é hora, ao contrário, é hora de nos unirmos e trabalharmos para que nós possamos juntos reerguermos aí o nosso planeta, trabalhar, fazer esse trabalho de iluminação do nosso planeta. O que Emmanuel quis falar com essa passagem, quando ele colocou Cristo em nós? O que ele quis dizer, e ele fala do encontro com Paulo de Tarso. Então, o que a gente pode entender? Encontros com Jesus são transformadores. Constatamos isso não só pela experiência de testemunho, tantas pessoas que tiveram uma experiência, quantos exemplos nós tivemos? De tantas pessoas que relataram como suas vidas mudaram completamente depois de conhecerem a Jesus, de conhecerem a tarefa.
É verdade que alguns desses encontros ou conversões, né, são muito dramáticas. Muitas vezes, pelo fato de a pessoa ter vivido em deliberada rebeldia contra Deus. Então, durante muito tempo, vivemos nessa rebeldia deliberada contra Deus. Então, é muito traumático para nós agora caminharmos, seguirmos esse caminho. E depois do encontro, sua vida ter mudado radicalmente. Todos aqueles que tiveram esse encontro com Jesus mudaram sua vida radicalmente. Não dá mais para ser o mesmo depois que a gente tem esse encontro. Esse é um encontro interno. Nem todos aqueles, por exemplo, que tiveram contato com Jesus, passaram por um divisor de águas. Nós, por exemplo, digamos, nós já tivemos tantas experiências, já passamos por tantas experiências, devíamos, né, certamente passamos por a experiência de estar com Cristo, mas não foi suficiente para que transformássemos a nossa vida. Então, para muitos não foi um divisor de água marcante em sua vida. E outros não tiveram uma transição muito tranquila, passaram por muitas lutas, até finalmente encontrar aí a paz no relacionamento com Ele. Esse relacionamento com Cristo não é fácil. O trabalho na sua seara não é fácil. Às vezes nós temos que deixar muita coisa para trás em prol dessa tarefa, desse compromisso que nós assumimos. Então, todo encontro com Jesus é precedido por um chamado. E esse chamado é confrontador. Aí está a grande questão. Todo encontro com Jesus, ele é precedido de um chamado. E esse chamado é confrontador. É confrontador por quê? Porque não se trata apenas de uma mudança de crença, de hábitos de vida, de uma consciência moral ou de uma religião. É confrontador por quê? Porque envolve um conflito de vontades e desejos. Por isso é confrontador esse encontro. Por isso é difícil. Por isso não é fácil segui-lo. Por isso não é fácil caminhar. É muito fácil desistir. Todas as vezes que tem um problema, que tem uma dificuldade, a nossa tendência é desistir. Temos medo. Temos medo de caminhar e de seguir. Aí nós desistimos da nossa tarefa, desistimos do nosso compromisso, da nossa missão. Então é confrontador porque exige isso. É um confronto de desejos e vontades. Um exemplo clássico que nós vamos encontrar é aquela passagem do Evangelho lá do jovem rico, lá em Mateus 19, 16, 22. Então o que diz essa passagem lá do jovem rico? Voluntariamente, aquele homem se dispôs a buscar a vida eterna. Muitos de nós, por exemplo, chegamos à casa espírita disposto a buscar essa nova visão, esse novo entendimento. Então, muitos de nós buscamos isso. Perguntando ao mestre o que ele podia fazer para alcançar essa vida eterna. Então, quando o jovem, rico, procurou Jesus, ele foi voluntariamente procurar Jesus e perguntou para ele o que ele deveria fazer para alcançar essa vida eterna. Então, Jesus disse que ele deveria observar os mandamentos e passa a listar aí a segunda parte do decálogo, que é onde está lá os mandamentos. Jesus começa a citar. A segunda parte do decálogo, que se refere à relação do indivíduo com o seu próximo, amar ao próximo, não desejar mal. E Jesus começa a relatar aí a segunda parte lá do decálogo. Daí o jovem ouve o que Jesus falou e garante que ele já observava esses mandamentos. Sim, Senhor, eu já observo tudo isso que o Senhor falou, eu já cumpro tudo isso. Jesus então lhe disse que só faltava então uma coisa.
Só faltava ele vender tudo e doar aos necessitados. Ele disse que já tinha cumprido a outra parte. Jesus, então só falta uma coisa, meu filho. Só falta você vender todos os seus bens e doar aos necessitados. Daí o jovem foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Então como é que ele ia fazer isso, né? Andar na seara do Cristo não é fácil. Evidentemente, seu problema, daí a gente observa, analisando essa questão, ele já cumpria. Eu amo, eu respeito o meu próximo, eu não faço mal a ninguém. Ele cumpria essa parte, mas ele tinha um problema. Ele tinha uma questão mal resolvida. Que questão era essa? A cobiça. Por isso que Jesus falou, era a cobiça. O único mandamento que Jesus não cita. Se você olhar, não tem. Além disso, da cobiça, era a incapacidade de abandonar o que lhe era muito valioso e aceitar a boa nova do reino como o bem mais precioso da sua vida. Jesus estava questionando ele e disse, olha, eu já cumpro, eu quero a vida eterna, Senhor, eu já cumpro tudo isso. Ele disse assim, então tá, só falta uma coisa que você precisa fazer para alcançar a vida eterna. Você vai vender todos os seus bens e vai doar aos necessitados. Daí ele virou as costas e saiu muito triste, porque ele tinha muitos bens. Então a cobiça e também a dificuldade, a incapacidade dele abandonar, né? Abandonar o que lhe era. Para ele esses bens eram muito valiosos. Aceitar a boa nova, né? Como aí o bem mais precioso. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Esse é o bem mais precioso. Jesus estava querendo ouvir isso. Esse era o bem mais precioso. Mas era difícil. Então isso mostra que a conversão, e entendamos aí conversão como mudança de visão. Porque conversão é isso, é mudança de visão. Então, mostra que a conversão, que essa mudança de visão é um choque de vontades. É a minha vontade e a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, há um choque aí de vontades. Qual a que deve prevalecer? Significa nos dar conta de que a vida sob nosso próprio comando não vai nos levar a lugar nenhum. É difícil a gente abrir mão. Nós achamos que temos o controle da nossa vida. O que o Cristo veio dizer é exatamente isso. Que seguir o comando, aquilo que a gente... Porque o nosso comando está centrado no ego, no apego. Por isso é difícil largar, por isso é difícil abandonar. E isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Era isso que Jesus estava tentando dizer para aquele jovem rico. Não era que ele ia para sair, largar tudo, abandonar tudo, que dá a impressão, né, que eu vou largar e deixar tudo, não é? Mas ele queria, na verdade, era sentir até que ponto estava realmente a vontade dele em uníssono com a vontade do Cristo. Então a vida como a gente quer é toda voltada para a satisfação e realização própria. Ou seja, ou é fazer a minha própria vontade. Seguir o Cristo, a missão, o trabalho não é seguir a nossa própria vontade. É a vontade dele. Isso gera conflitos, isso gera um choque. É seguir a vontade, é abrir mão da nossa vontade e confiar que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas isso é complicado, é um choque para nós que estamos ainda presos ainda à satisfação e realização da nossa própria vontade. Viver com Jesus significa transferir esse senhorio, essa vontade para Ele e fazer a vontade dEle. Isso é seguir o Cristo, é estar com o Cristo. Então, aceitar a boa nova que Jesus nos fala, a boa nova do reino significa sobre a vontade do rei. Que rei? Aquele maior de todos,
a vontade dele. Se nós seguíssemos a vontade dele, seria tão mais tranquila a nossa vida. Mas nós nos deixamos levar pelas nossas próprias vontades. Daí vem toda a dor e o sofrimento. Na oração que Jesus nos ensinou, aprendemos a suplicar, não é assim? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é assim que Jesus nos ensinou? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como que a gente faz essa oração e diz, seja feita a tua vontade, mas nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Na oração, então, há certa sensação de prazer, né, e satisfação em pensar que sou dono da minha própria vida. É interessante, a gente pensa que é dono da nossa própria vida, né? Nós temos o controle sobre isso. E nós não temos o controle de nada. Nós não temos o controle. E me empenho em alcançar meus sonhos, desejos e objetivos de vida. Nada contra isso. E que não tenho de prestar conta a ninguém, muito menos a um Deus invisível. Então nós gostamos de pensar que nós temos esse controle, que nós estamos no controle dessa vida, nós estamos no controle do planeta, que nós estamos no controle da situação. E não estamos. Vai ser o que tem que ser. Não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos. Então não é a minha vontade, é a vontade do Pai que vai prevalecer. E quando a gente se conscientizar disso, nossa vida é tranquila, é serena, não tem angústia, não tem dor, não tem sofrimento. No entanto, essa satisfação que a gente busca, né, que é ter o controle, né, satisfação da nossa própria vontade, nossos sonhos, nossos interesses, nós fomos ensinados a viver mal. Não ensinaram para a gente a viver bem. Nós fomos ensinados a viver mal. Mal por quê? Porque nos disseram que temos que ganhar bem, temos que ter excelente emprego, e esquecemos da nossa essência, dos desejos da alma. Nós vivemos no desejo do ego, esquecemos a essência e os desejos da nossa alma. E por isso entramos, às vezes, num processo de depressão, que é esse conflito entre o desejo do ego e da nossa alma. Então, essa satisfação, ela é muito frágil, ela é passageira e ela é insustentável. Tanto isso é verdade que às vezes conquistamos tudo isso e mesmo assim continuamos em desarmonia, continuamos infelizes. O que Jesus disse é que há uma real, o que Jesus quis dizer, o que Emmanuel nos trouxe, o que Jesus quis dizer foi que existe uma real alegria em poder entregar a nossa vontade a Deus. E permitir que Ele dirija a nossa vida. Por mais que isso no início seja um processo doloroso. Porque às vezes nós achamos que servir o Cristo é não ter dificuldade, é não ter problemas. E isso não é real. No início, enquanto a gente não entende, pode ser um processo realmente doloroso. Então, seguir os ensinamentos do Cristo nunca foi, não é e nunca será uma tarefa fácil. Os seus verdadeiros adeptos, normalmente eles passam por tolos, imbecis, né? E até loucos. Quando a pessoa decide a seguir o caminho do Cristo, cumprir a sua tarefa, cumprir a sua missão, mesmo aqui dentro, nós, quando iniciamos um trabalho dentro da casa espírita, quantas vezes, às vezes temos que deixar a nossa família para fazer o nosso trabalho, e às vezes nós somos mal interpretados por isso. Então, não é fácil essa caminhada. Por quê, né? Por que normalmente quem busca esse caminho é chamado de tolo, né? Até louco, né?
Porque a maioria das pessoas está mais voltada para os interesses materiais do que para os interesses espirituais. Geralmente olhamos o mundo segundo a nossa ótica interior, fruto dos automatismos que a gente vem ao longo das nossas experiências. Então a gente vem trazendo esses automatismos e a gente vem repetindo isso constantemente. O que isso tem a ver com o seguir as pegadas do mestre? É que não mudamos com facilidade. Nós temos uma proposta, né? Nós queremos, mas não mudamos. Não é fácil fazer isso de uma hora para outra. Isso não quer dizer que as pessoas não queiram mudar. A gente até quer, né? A gente se propõe, a gente chega, é tão interessante que às vezes as pessoas chegam na casa espírita tão animadas, eu agora tenho uma nova proposta, eu agora quero um novo recomeço, e a gente às vezes até vê que a pessoa realmente tem vontade de fazer isso, né? Então quantas pessoas você conhece que estão insatisfeitas com alguma coisa de sua vida? Vamos parar um minutinho para pensar. Quantas pessoas, e nós? Será que nós não tem alguma coisa que nós estamos insatisfeitos em nossa vida? A questão aqui é, como podemos conseguir fazer essas mudanças? Que mudanças? Não é mudanças fora, é mudanças dentro de nós. Então, o primeiro passo para a mudança significativa na vida é o seguinte: devemos andar prudentemente. O que é isso? Esse é o primeiro passo para a grande mudança que a gente quer, para a gente iniciar essa mudança que a gente busca, é andar prudentemente. Então, Paulo escreveu lá em Éfesos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Será que nós não estamos andando como nécios? Esquecemos de andar com sabedoria? O que Paulo quis dizer com isso, né? O que ele disse? Não andar prudentemente, não como nécios, mas como sábios. O que Paulo quis dizer com isso? É para a gente não andar na vida em zigue-zague, né? Não andar à deriva, não caminhar a esmo pela vida. Ele diz que devemos andar com um propósito. É isso que ele diz, que andar prudentemente. A gente precisa de propósitos. O que é propósito, gente? Propósito é sobre as estradas que nós escolhemos percorrer. Que tipo de estrada nós escolhemos percorrer? Então, quando Paulo fala sobre isso, ele diz: que tipo de estrada nós escolhemos para andarmos? Se escolhermos as asfaltadas e planas, né? Que a gente gosta, né? Nós vamos andar mais rápido, é certo. Mas não aprenderemos muita coisa, já que o aprendizado está nos desafios. Então, a gente normalmente quer a nossa vida, eu quero uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem desafios. Eu quero uma vida calma, né? Então, aí nós não aprenderemos. Já que o aprendizado se faz via desafios, vencidos ou não, não importa, é aprendizado. Se escolhermos as estradas muito esburacadas, podemos ficar tão concentrados em não cair nos buracos que nós perdemos a paisagem. Que estradas nós estamos escolhendo? Quase tudo na nossa vida é uma escolha. Que tipo de estrada nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo as asfaltadas e planas? Nós não queremos problemas? Nós não queremos dificuldades na nossa vida? Então, como vai ser? Porque o aprendizado se faz por meio de desafios. Ou nós vamos escolher as estradas emburacadas porque está cheio, aí nós vamos nos entreter tanto com o buraco que nós vamos esquecer de observar, de prestar atenção no aprendizado, no crescimento. Que tipo de estradas nós estamos escolhendo? E cada escolha que nós fazemos, há várias renúncias. Talvez por isso
que é tão complicado, né? Seguirmos o Cristo. Por isso é tão difícil. Por quê? Porque dependendo da escolha que nós façamos, nós vamos fazer várias renúncias, abrir mão de muitas coisas. Até que ponto eu estou disposto a fazer isso? Até que ponto realmente eu estou disposto em realizar esse trabalho? Então, propósito, quando Paulo falou dessa questão, propósito é também sobre o jeito que estamos percorrendo essa estrada. Como é que eu estou andando nessa estrada? Como é que eu estou andando na minha vida? O que eu tenho feito? O que eu estou realizando na minha vida efetivamente? Pagando um preço alto demais? Será que eu não estou pagando um preço alto demais? Abrindo mão de algo valioso demais? Quem tem propósito não negligencia o que mais importa. E o que mais importa nessa nossa caminhada? O que mais interessa para nós? Por que nós estamos aqui? Qual a nossa grande tarefa, a nossa grande missão? Renuncia a algumas coisas, mas nunca o que o faz realmente feliz. Então, quem tem propósito, ele não negligencia com o que importa. E o que importa para nós? Ele abre mão de algumas coisas, mas nunca aquilo que realmente o faz feliz. Será que nós não estamos pagando um preço alto demais a apenas buscarmos realizações em termos materiais? Será que nós não estamos abrindo mão de algo muito valioso? Foi isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse para deixarmos o controle da nossa vida sob o comando de Deus. Há algo muito mais valioso do que qualquer bem terreno. Quando aprendemos a andar prudentemente, não como nécios, né? Observamos que isso tem a ver com os nossos hábitos e ações cotidianas. Então, as mudanças estão aí, nos nossos hábitos e nas nossas ações. O que eu tenho feito para mudar isso? Como eu tenho trabalhado para mudar hábitos antigos, que eu já venho trazendo de longas vidas e que estou repetindo nessa vida? O que eu tenho feito para alterar as minhas ações durante o dia, na nossa vida cotidiana? Eu tenho andado prudentemente? Eu tenho agido prudentemente? Tudo isso tem a ver com o que temos consumido e sobre o que tem nos consumido. Mudança de hábito também é isso. Tem a ver com o que nós consumimos e o que tem nos consumido. O que tem nos consumido tanto? Então, como é que... Um bom exercício para isso é listar o que mais consumimos. Então, é um bom exercício aí para a gente realizar. Comida saudável? As séries do Netflix? Gente, eu adoro as séries do Netflix. Maquiagem, né, as mulheres, redes sociais, cerveja, roupas. O que tem me consumido? E o que eu tenho consumido? Depois, lista tudo que você tem consumido e o que tem consumido você. Depois precisamos pensar sobre quais desses itens eles têm. Primeiro, lista o que você tem consumido. Depois, você vai ver quais desses itens tem nos consumido. Quais gostamos tanto que nos deixamos dominar. O que eu tenho consumido e que tem, às vezes eu gosto tanto que tem
me deixado dominar, eu deixo de fazer coisas importantes, aquilo que é realmente valioso para ficar nas redes sociais, para consumir, beber cerveja, realizar, não que isso seja proibido, gente, ou que isso não possa ser feito, nada disso, né? Mas precisamos pensar sobre isso. O que consumimos para nos sentirmos inteiros, felizes e íntegros? A gente precisa parar, listar aí o que a gente precisa listar. O que eu tenho consumido? Por que eu estou consumindo isso? Para que eu possa me sentir inteiro, feliz, íntegro. E o que consumimos para fugir ou esquecer de algo que nós não suportamos mais? Às vezes, nós estamos vivendo algo que nós não suportamos e que nós não temos coragem de tomar uma decisão e por isso nós consumimos coisas. Por isso nós consumimos. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo com isso que temos de deixar de gastar nosso tempo com atividades inúteis para usá-los em objetivos valiosos e duradouros. Nada contra a internet ou as redes sociais. Mas será que nós não estamos gastando muito tempo com isso? E deixando os objetivos, o que a gente veio, por que a gente reencarnou, por que a gente está aqui, deixando o objetivo da nossa encarnação de lado, esses que são valiosos e duradouros, não esses que são transitórios e passageiros. Dedicarmos uma parte da nossa vida a essas atividades, né? Aquilo que realmente é valioso, aquilo que realmente importa. Então, seguir o Cristo é uma decisão que implica muitas consequências. Por isso, Emmanuel nos traz essa passagem, Cristo e nós. Ele continua trabalhando. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também trabalha. Até hoje, não tem descanso. Então, seguir o Cristo é uma decisão que implica muitas consequências. Não é nada fácil. Não é seguir de qualquer maneira, mais ou menos, ou pela metade. É seguir ao ponto de morrer pela causa. Será que nós somos discípulos do Cristo? Será que nós estamos dispostos a morrer pela causa? Que causa? A causa maior. O bem mais valioso, que é a transformação, a mudança, a nossa modificação. Essa é a causa, é a missão. Será que nós estamos dispostos a morrer por isso? Quando adentramos a casa espírita, quando iniciamos um trabalho, estou disposto a morrer entre aspas, porque ninguém morre, né? Até que ponto eu estou disposto? Até que ponto eu estou disposto a dedicar minha vida por essa tarefa? A abrir mão de algumas coisas. Quem não tiver o Espírito do Cristo, e é isso que Emmanuel nos coloca, poderá dizer que o segue, mas o segue a seu modo. Ou seja, agindo de acordo com o seu caráter e personalidade. E esses foram construídos ao longo das diversas encarnações. Daí tem a frase, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está no céu. De novo, voltando à questão da vontade. Só aquele que fizer a vontade do meu Pai. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Essa é a frase, né? Então, Emmanuel está nos chamando a atenção para isso. O que o Cristo nos oferece, nós somos movidos a interesses, né? Então, ainda é a nossa condição.
Então, o que o Cristo nos oferece? Para que a gente entregue esse controle da nossa vida, para que a nossa vontade seja a vontade dele. É a oportunidade de desenvolver dons e virtudes que ainda adormecem em nossa alma. Isso é o que ele nos oferece. Esse é o bem mais precioso. Dons e virtudes que estão presentes em nós, mas que estão adormecidos. E que a gente precisa deixar isso aflorar. Esperando o espaço de cada um de nós. Esforço de cada um de nós. Então ele espera, ele nos oferece isso, mas ele espera um esforço de cada um de nós. O que eu tenho feito, né? Por isso a vida nos oferece aí, embates, dores, dificuldades e desafios. Para quê? Para que a gente possa desenvolver esses dons e virtudes que estão adormecidos em nós. Daí ele nos oferece essa oportunidade. Ele nos dá essa chance. E isso vem às vezes através de embates, dores, dificuldades e desafios. Serão sempre as oportunidades de aprendizado e progresso. Analisarmos esses embates, analisarmos essas dificuldades, esses desafios como oportunidade de aprendizado e progresso. Vamos analisar essa pandemia. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Um grande aprendizado aí para o nosso progresso. Muitos de nós não entendeu. Continua agindo, se comportando e se mantendo da mesma forma, do mesmo jeito. Com todo esse processo, ainda nos deixamos abater, nós nos deixamos nos acovardar, nós nos entregamos ao medo. E nós perdemos essa oportunidade aí de crescimento, de progresso. Daí nós lembramos de Teresa de Ávila. Dizem que certa ocasião, freira ela, na Espanha, e em certa ocasião ela se dedicava muito a ajudar os pobres. E em certa ocasião ela recolheu alimentos e foi levar para os pobres. Então ela botou tudo dentro de uma carroça, né, e foi levar. Aí no meio do caminho deu uma tempestade. E aí a roda soltou, todos os mantimentos caíram, houve uma enxurrada, ela foi arrastada por essa enxurrada. Daí era a hora e pede ao Cristo que auxilie. E aí ela ouve uma voz que diz: é assim que eu trato aqueles que eu amo. Daí ela virou para ele e disse: por isso, Senhor, são poucos os que te seguem. Porque não é fácil segui-lo, não é? Então, quantos de nós, após um processo doloroso e difícil, em determinado momento da nossa vida, saímos dele muito mais fortalecido e amadurecido? Muitos de nós já devem ter passado por uma situação dolorosa, por uma situação difícil. E se a gente aprendeu a lição, a gente vai sair muito mais fortalecido, muito mais amadurecido. Mas tem muitos que, ao invés de aprenderem, saem revoltados. Saem magoados daquela experiência. Saem, ou desistem, ou entram num processo de depressão, ao invés de saírem fortalecidos e amadurecidos. O que eu aprendi com essa situação? O que esse momento está querendo dizer para nós? É o aprendizado que se concretizou. Então, ao reencarnarmos, escolhemos com muito cuidado a melhor família para o nosso aprendizado, a melhor cidade para o nosso progresso e as melhores condições de vida para as lições que precisamos. Daí, por que reclamamos? Porque nós escolhemos com muito cuidado a melhor família, não a que eu queria gostar, mas a melhor família para o meu aprendizado, a melhor família, a melhor cidade. Eu nasci nesse lugar porque eu precisava aprender.
e a melhor condição de vida que era necessário aí para as minhas lições. Então ele apenas espera que nós possamos, cada um de nós, bem aproveitarmos essas oportunidades que a vida nos oferece. Então que nós saibamos aproveitar esse momento pelos quais nós estamos passando. Ele está nos oferecendo uma oportunidade que nós saibamos aproveitar. Ele apenas está esperando que a gente aproveite essa oportunidade. Então tomemos cuidado para que não sejam lições perdidas. Como estudante que frequenta a escola sem estudar, eu fui professora, então eu sei o que eu estou dizendo. Muitos alunos frequentam a escola sem estudar e ao final do ano terá o resultado infeliz da reprovação, cabendo tudo começar novamente. É aí a grande oportunidade. Então, concluindo, sigamos a boa nova do Mestre. Tenhamos confiança. É isso que Emmanuel nos convida, para que nós abracemos essa causa, para que nós não desistamos desse nosso compromisso, para que não nos deixemos esmorecer, para que nós não nos descuidemos da nossa tarefa, para que nós não venhamos a sucumbir à falta de fé. Tenhamos confiança em Deus e enfrentemos os desafios que nos são colocados, tanto como provas, como expiações ou missões. Então, sejamos bons alunos na escola da vida, para que, ao final dessa existência, possamos ter mente e coração enriquecidos de experiências bem-sucedidas. Que nossa bagagem intelectual, moral e espiritual seja muito maior do que quando adentramos os portais da nossa atual vida física. Que saibamos aproveitar essa oportunidade bendita que nos é concedida nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Que arregacemos as mangas, devemos ir ao trabalho sem hesitar, confiando de que o amor do Cristo, a sua companhia e os seus mensageiros sempre estarão conosco. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente gostaria de agradecer a Antônia pelas palavras, né? Aquelas belas palavras que ela nos trouxe essa noite, de conforto, de ensinamento, e que possamos sempre contar com esse apoio dessa nossa irmã. Tá ok? Gostaria de reafirmar aí que a semana que vem nós iniciaremos nossos cursos doutrinários. Já dia 2 de fevereiro iniciaremos nossos estudos, ok? E também na semana que vem nós vamos ter na nossa palestra nosso irmão Wildson Passos, lá do GECAL. Ele vai falar sobre o tema Tenhamos Fé, do livro Fonte Viva, ok? Então, todos tenham um bom final de semana, uma boa noite e que Deus abençoe a todos. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual
da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.